acho que muita gente veio nos ouvir querendo saber da situação de hoje, né? Do comandante que assumiu, poucas pessoas, talvez, da nossa audiência aí saibam, ou das pessoas que ainda vão assistir depois, né? Vários amigos estão dizendo que querem assistir depois, porque tem você escolheu um horário de trabalho, né? Então, quando você colocou ali 3h30 da tarde, o pessoal falou assim, vem cá, o Paulo Figueiredo está achando que a gente não trabalha, não? Eu falei, não, vocês assistem de noite, depois lá, não tem problema. Exato. Mesmo assim, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que esse momento que nós vivemos, ele está dentro de um planejamento muito bem conduzido, e eu vou citar o José Dirceu, mas ele não está sozinho, tá? E eu aconselho, inclusive, eu não sei nem qual é a sua relação com o Kim, né? O Kim Paim. Mas para toda a nossa audiência, eu quero dizer para vocês o seguinte: não deixem terminar essa semana sem vocês assistirem um dossiê reestruturação, a verdadeira motivação do embate Dilma versus Forças Armadas, mais Bolsonaro e Cid na mira. É do Kim Paim, ele colocou isso no ar, acho que foi hoje. Esse programa dele, eu não sei se você assistiu, se você teve oportunidade, mas se você ouvir o que o Kim está colocando, ele vai chegar onde eu gostaria que nós abordássemos agora. Quem ganha com essa crise militar? Quem está se beneficiando com esse momento e qual é a intenção? Porque parece, para a nossa audiência e para muita gente que me fala na internet, que o PT está tripudiando em cima das Forças Armadas. Quando, na realidade, quando o Lula diz que não confia nas Forças Armadas, ele está correto. E não pode confiar mesmo. As nossas Forças Armadas do Brasil, elas têm, dentro do seu DNA, um anticorpo contra o marxismo, contra muitas das propostas desse marxismo até arcaico, desse sindicalismo ali do século passado, muitas das propostas que o Lula hoje sabe que é a última oportunidade que ele tem de implantar daquilo que ele concebeu lá com Fidel Castro, do Foro de São Paulo, da forma como ele imaginou a América Latina, ele sabe que é a última chance dele implantar. Só que há uma resistência dentro das Forças Armadas e que se agravou com o governo Bolsonaro. E aí você está corretíssimo. Sabe por quê? Porque as Forças Armadas, Paulo, você sabe qual foi o pior governo para as Forças Armadas no período depois que o seu avô deixou a presidência? Qual foi o pior governo? Olha, eu sempre ouvi que foi o do Fernando Henrique. Fernando Henrique. O do Fernando Henrique foi o pior governo, por quê? Porque no governo Fernando Henrique houve cujo ajudante de ordem era quem, hein? O ajudante de ordem era o atual comandante do Exército, e nós vamos chegar lá. E esse foi o pior período para as Forças Armadas, por quê? Porque no orçamento a gente não tinha dinheiro nem para fazer os exercícios, você não tinha dinheiro para a alimentação da tropa, você tinha que dispensar a tropa, às vezes, na sexta-feira, para almoçar e jantar em casa, tomar café na segunda-feira e voltar para o adestramento. Não tinha munição. Tivemos que entrar na dotação orgânica que não poderia ser entrada para manter o adestramento. Os pilotos de helicóptero daquela época, para não perder a certificação de tiro de foguete, que é um tiro de um piloto de combate, tiveram que utilizar parte da nossa dotação que não podia, que não era dotação de instrução. Tudo isso que aconteceu naquele período do Fernando Henrique foi o pior. Qual foi o período em que as Forças Armadas tiveram ali uma respiração? Justamente no governo do PT. Porque o PT ele percebeu que ele deveria tentar cooptar as Forças Armadas com o orçamento. No entanto, não conseguiu. Dentro das Forças Armadas, Paulo, existe ainda um DNA antimarxista muito forte e que se agravou com o governo Bolsonaro. Parece que aquilo renasceu. E aí o que acontece? Você teve contato com as novas gerações. Muitos falaram com você, são tenentes, capitães. Você teve contato com o pessoal que está na ativa e que esse pessoal meio que retomou aquele patriotismo, aquela vontade de se envolver com os interesses nacionais, esse verde e amarelo que o próprio Partido dos Trabalhadores tanto receia, né, que ele ressurgiu. Isso fez também, no seio das Forças Armadas, reaparecer um sentimento contra o modelo marxista. Agora, o José Dirceu, e eu volto a ele de novo, ele fala num documento, e ele tem falado em algumas entrevistas, que é chegado o momento de se reestruturar as Forças Armadas.
E a gente olha para a Venezuela e muitos me perguntam, mas, Gerson, coronel, nós estamos caminhando para a Venezuela? Por incrível que pareça, não. Nós não estamos caminhando para a Venezuela, por quê? Por causa das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras, elas têm que passar por um processo para chegar naquele modelo venezuelano. Talvez o que se planeja fazer com as Forças Armadas seja o que aconteceu com a Argentina, com o Uruguai, na época do Mujica, que você tenta drenar os recursos, tenta fazer transformações até mesmo de currículos, tenta retirar do artigo 142 a garantia da lei e da ordem das Forças Armadas e passa para uma força nacional. Só que a gente ainda não está nesse momento. Hoje, as Forças Armadas são a grande pedra no sapato do governo Lula. E aí, o Zé Dirceu, ele fala uma coisa que muita sabedoria, que ele fala, é chegado o momento de se criar as condições políticas, porque há um desgaste tal da Força Armada, tal do Exército, tal das Forças Armadas, que é chegado o momento que a gente pode introduzir uma série de modificações. E aí, nós teremos uma reunião amanhã, né, com o novo comandante do Exército. O clima interno, você sabe muito bem, está muito ruim. Por quê? Porque o próprio comandante, que já tem conexões com o Fernando Henrique, tem conexões da mesma forma que o Cid. Eles fazem toda essa tempestade em relação à nomeação do Cid. O Cid foi nomeado, você sabe quando que foi feito o boletim do Exército para a nomeação do Cid, Paulo? Você tem ideia quando foi? Deve ter sido em maio, normalmente em maio. Então, em maio, exatamente. O processo começa em setembro. Não, mas e tem que dizer aqui, Gerson, que, primeiro, o Cid, Coronel Cid, Tenente-Coronel Mauro Cid, a gente está falando de alguém que é 01 de turma, mais de 10 anos de serviço em forças especiais, é um FE, né? Então, já estamos falando da tropa de elite, da elite, da elite. Ele tem mais de 10 anos como FE, 01 de turma, acho que 20 e poucos anos, 20 e tantos anos de serviço. Então, é alguém que, num processo seletivo das Forças Armadas, e aí talvez, porque isso é uma coisa que talvez esteja muito clara para a gente, Gerson, mas não seja clara para o espectador. Então, o meu trabalho, às vezes, é explicar para o espectador como é que as coisas funcionam dentro do Exército. Então, acho que vale, e talvez você vá fazer melhor do que eu isso, provavelmente, explicar como é que os militares são alocados para os seus comandos, como que existe um processo seletivo, esse processo é técnico, o presidente interfere, o presidente não interfere. Explica isso um pouco para a gente. Não interfere. Então, o presidente não tem interferência. Isso que o Lula está fazendo agora, Paulo, é completamente vamos explicar. ridículo. Você é militar, ridículo, você é oficial. Como é que é a sua carreira? Né? Como é que você começa a comandar um batalhão, um quartel? Então, vamos pegar o caso do Cid, é emblemático. Por quê? O Cid, ele estava pelo percurso da carreira. Como ele é um primeiro colocado de turma, é um oficial que fez os cursos todos de paraquedismo, comandos, forças especiais, é um oficial extremamente qualificado. Ele, quando foi escolhido para ser ajudante de ordens... E filho de um 4 estrelas também, que faz diferença. Mas é indiferente. Isso então, é indiferente. Não, em termos de respeito. Claro, mas eu sou filho de sargento e eu fui selecionado para comandar primeiro na minha turma. Fui um dos primeiros oficiais da minha turma a comandar. E sou filho de um sargento fuzileiro naval, nem do Exército é. Então, o que eu digo é o seguinte, ele reunia os méritos para ser nomeado para o comando. E, no entanto, ele foi nomeado ajudante de ordem do presidente da República também porque ele reuniu os méritos. E talvez a nossa audiência não saiba, mas não é só o Cid. Você tem um do Exército, tem um da Marinha e tem um da Força Aérea. Então, você tem um time que agora o presidente Lula, pelo que eu soube, ele dispensou os ajudantes de ordem das Forças Armadas. Não sei se é verdade, não sei se ele vai manter essa decisão. Mas é uma tradição. Esses ajudantes de ordem, eles fazem um trabalho que é você estar presente sem estar presente. Ou seja, você não ouve nada, não fala nada, você não vê nada, você entra nas salas com as reuniões que estão acontecendo, assessora, secretaria o presidente da República, mas é alguém da sua estrita confiança, que muitas vezes é com ele que você conversa. E o atual comandante do Exército, Paulo, fez exatamente isso
com o Fernando Henrique. Ele foi o ajudante de ordens do Fernando Henrique. Então ele sabe que essa perseguição ao Cid, ela é injusta. Por quê? Como que é feito o processo de seleção que você me perguntou? Em 2021, começa o processo, vendo quem serão os comandantes das unidades no ano de 2022, que serão nomeados em 2022 para assumir em 2023. Então, esse processo ele tem uma série de considerações, todas profissionais e de mérito. Não existe consideração política para nomeação de comandante, porque você não pode escolher um comandante porque ele é filho do general, escolha, como você falou. Quem faz a escolha? Como? Quem faz a escolha? Desculpe. Quem faz a escolha é o... quem faz a escolha é um processo de nomeação de comandantes, é um processo dentro do nosso DGP, Departamento Geral de Pessoal. Existe um processo de pontuação e isso é levado ao comandante do Exército só para ele referendar. Agora, quando o comandante é escolhido, quando aquele oficial é escolhido, ele é um tenente-coronel, na maioria das vezes. Ele é um oficial que ainda está numa fase da carreira, que ele acabou a escola de comando de Estado-Maior, ele cumpriu uma função de Estado-Maior e vai comandar pela primeira vez. É um tenente-coronel jovem. Então, e claro que existem comandos já para oficiais que fazem segundo comando, aí você já tem um coronel. Mas eu digo, esse caso do batalhão de comandos é um tenente-coronel jovem. E o Cid, se ele não fosse ajudante de ordens do Bolsonaro, ele já teria comandado, ele já teria sido nomeado lá atrás. Ele teve atrasada a sua nomeação porque ele estava trabalhando como ajudante de ordens. Agora, é importante a gente entender que essa seleção foi feita de 2021 para 2022, ele foi escolhido, foi publicado em maio de 2022, ou seja, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, o Cid seria o ajudante de ordens dele em 2023 agora? Seria? Não, porque ele já estava nomeado para comandar. E se o Bolsonaro quisesse segurar o Cid com ele, poderia? Poderia, mas estaria prejudicando a carreira do Cid, porque o Cid precisava comandar, precisava passar essa experiência. Agora, um presidente da República se rebaixar a querer interferir na nomeação de um comandante de unidade, um tenente-coronel, é porque essa narrativa que foi criada é uma narrativa perversa que está associando ele a uma questão de que ele manipulava os gastos pessoais. Claro, os ajudantes de ordem fazem isso. Eles secretariam o presidente da República. E eles fazem isso da forma que tem que ser feito legalmente. Agora, ele cometeu algum crime? Se ele cometeu algum crime, ele vai ter o devido processo legal, vai se defender, e se for condenado, será condenado. Mas isso sequer foi levantado, ele nem existe um processo para isso. Então, é uma injustiça a gente querer trazer o caso do Cid para dizer que o general Arruda foi exonerado porque não quis exonerar, ou seja, tornar sem efeito o comando do tenente-coronel Cid. Isso é uma injustiça. Agora, você tocou num ponto. Será que o general Arruda gostaria de ser o comandante do Exército ou se ele assumiu essa missão porque ele era o mais antigo e ele pensou para si, eu não posso deixar de assumir, por quê? Porque o presidente Lula não ousou escolher. Ele não ousou escolher o Tomás lá atrás. Mesmo sabendo que havia um lobby, você tem toda a razão. Há um lobby, claro, o Fernando Henrique faz um lobby, há um lobby de toda a articulação política que prefere, ele é o comandante militar do Sudeste pela segunda vez. É óbvio. Eu te pergunto, quem era o secretário de segurança do Dória? Você lembra? Não me lembro quem era o secretário de segurança. Era um general mesmo. Era o comandante militar do Sudeste. Você acredita nisso? Você sabia que o general Campos, que era o secretário de segurança do Dória, era o comandante militar do Sudeste, passa para a reserva e assume a secretaria? Então você percebe que a articulação política do comandante militar do Sudeste, ali junto com o PSDB, que governou o Estado durante muito tempo, é muito grande, todos sabemos disso. Havia um lobby para que o comandante atual do Exército assumisse? Sim, mas eu te pergunto, o Lula ousou escolher ele lá atrás? Não. Ele mandou nomear os 3 mais antigos. E os 3 mais antigos foram nomeados. Aí você me desculpa, Gerson, mas aí foi cabacice
de quem acreditou que o Lula ia seguir essa questão da antiguidade por muito tempo. E aí você pega uma notícia que saiu da CNN, inclusive, dizendo aqui, tá aqui, o novo comandante do Exército foi indicado a Lula por Moraes em dezembro, dizem fontes do Planalto. E essas fontes do Planalto estão corretas. Eu acredito. São corretas, e sabe por que eu acredito? O Moraes foi colocado no Supremo por quem? Pelo Temer. Pelo Temer. Pelo Temer, é verdade. Mas o Temer é do MDB e o Moraes era de que partido? PSDB. PSDB. Então, você observe que há toda uma articulação política para colocar o Moraes, e o Moraes, quando ele é colocado como ministro, na verdade, ministro da Justiça do Temer primeiro, para depois ir para o Supremo. Houve toda uma articulação, uma construção política em São Paulo. Então, eu não duvido que o Tomás fosse o preferido tanto do Alexandre de Moraes, como também do próprio Fernando Henrique. Eu não duvido, eu acho até que seria natural. Agora, nós temos o que acontece hoje porque existe todo um jogo de interesse. Então, quando eu vejo o pessoal... A cabacice, Gerson. A cabacice foi achar que o Arruda ia ficar no comando e que o Lula ia respeitar essa questão da hierarquia. Aquilo foi naquele momento para botar panos quentes na crise que estava em curso. Só para isso. Até pode ser, mas... Quando foi exposto nas redes quem era quem e quem era o Tomás e o Stumpf, que eram as preferências deles. Se o Stumpf é mais antigo que o Tomás, você sabia disso? Sabia. Então, se o Stumpf é mais antigo, se fosse só pela antiguidade, o Stumpf deveria assumir agora. E, no entanto, o Tomás foi o escolhido exatamente pelas razões que você coloca. E que aquela foto dele sorrindo com Lula, ela também demonstra uma satisfação da parte dele de estar comandando o Exército sob o governo Lula. Eu sei que muitos dos generais do alto comando fariam aquela mesma foto, apertariam a mão do presidente Lula, prestariam a continência de modo sisudo. Por quê? Porque é uma missão a desempenhar que você tem um presidente eleito e que você, como comandante da Força Armada, correspondente, Marinha, Exército ou Força Aérea, você tenha a obrigação funcional. Agora, talvez para o próprio comandante do Exército atual, o general Tomás, seja prazeroso para ele, porque talvez ele entenda que o presidente atual é um presidente legítimo. E ele falou isso no seu discurso. Diferente, aparentemente, do Almirante Garnier, né? Mas não é só do Almirante Garnier, como da maioria das Forças Armadas. Se você me perguntar, eu que estou na reserva, eu posso falar, eu não teria a satisfação de ver esse governo, que eu diversas vezes no ar, com você, eu chamei de uma organização criminosa que retorna, e usando as palavras do próprio Alckmin, que o Alckmin falava isso, eles estão retornando ao local do crime. Então, por que o Alckmin hoje é o vice? E aí eu queria deixar uma palavra assim de estímulo mesmo para a direita. O momento hoje que nós temos é um momento de fragilidade do governo Lula, ao contrário do que a mídia tenta mostrar. Quando ele diz que não confia nas Forças Armadas, ele está certo. E nem deve confiar mesmo. Porque as Forças Armadas brasileiras hoje, elas de fato estão num momento de extremo constrangimento. E o Tomás, o general Tomás, ele terá muita dificuldade de apaziguar. Haverá uma reunião do alto comando amanhã. Na quarta-feira, todo o alto comando fará uma visita de cortesia ao general Arruda, que se submeteu a uma cirurgia domingo de câncer de próstata. Então, o general Arruda, ele poderia ter sido exonerado. Ele poderia ter sido exonerado como? O presidente da República poderia dizer, olha, o comandante do Exército teve que fazer uma cirurgia, ele está com um problema de saúde, então nós vamos trocar o comandante do Exército. Mas não, ele foi exonerado, e poucas pessoas sabem, militar faz dessas coisas, viu, Paulo? Se você perguntar para a tua família, eles vão te contar. Ele marcou a cirurgia dele para um domingo, dia do aniversário dele. Por quê? Porque ele estava trabalhando até o último minuto, e, no entanto, ele é exonerado, numa atitude covarde. Covarde. Então, o próprio general Tomás terá muita dificuldade em administrar essa situação. Amanhã ele fará a primeira reunião do alto comando. E aí, eu espero que os generais do alto comando que se sentiram indignados com essa atitude
ou até com as palavras do general Tomás na sexta-feira, que eu diria que ele falou, ele teve um 8. Um 8 por quê? Porque a grande parte das coisas que o general Tomás falou naquela cerimônia estão corretas. No entanto, ele deu uma escorregada em 2, 3 pontos ali só. Foi. E escorregada para o público interno, né? E que vazou para a imprensa, também, quando ele vazou propositadamente ou não. Mas quando ele fala daquele momento político, ele está se referindo a um momento que não há uma convergência de opinião dentro das Forças Armadas. Então, o que eu entendo agora? Ele se posiciona sobre as eleições quando o próprio... Gerson, a posição dele não pode ser divergente da posição dos técnicos do próprio Exército. Ele não pode legitimar um processo, isso é importante dizer. Não é o Paulo Figueiredo deslegitima o processo eleitoral. Não. Quem deslegitima o processo eleitoral é o relatório das Forças Armadas, um órgão de Estado. Foi o relatório do PSDB, Paulo. O relatório do PSDB... Mas o PSDB não é um órgão do Estado. O PSDB não é um órgão de Estado. Existe um relatório das Forças Armadas vigente, cobrando providência, dizendo que não garante a legitimidade do processo eleitoral. E daí, quando você tem um comandante do Exército, que, portanto, né, recebe o relatório dos técnicos, que agora ele comanda, e ele se posiciona de forma diferente dos seus próprios técnicos, ora, então ele está tomando uma posição política. Ora, então nós temos um comandante do Exército política. A posição dele só pode ser... Ele tem uma missão, né, Paulo? Ele tem uma missão. Ele recebeu a missão de tentar apaziguar esse momento, e segundo a própria imprensa já nos fala, ele tem a missão de despolitizar as Forças Armadas, de retirar o debate político, e nas palavras dele você percebe que elas estão convergentes com a missão. Ele fala exatamente sobre isso, sobre o momento de despolitizar, o momento de cumprir a sua missão institucional sem se envolver com a sua opinião e sem manifestar a sua opinião dentro da caserna. Todas essas falas dele ali naquela cerimônia, elas estão convergentes com aquilo que se espera de um comandante do Exército nesse momento agora. Porém, eu volto ao tal do cui bono, e aí eu falo com a direita, eu não falo com a esquerda. Eu me pergunto o seguinte, quando eu vejo essa enxurrada de gente chamando os militares de melancia, traidores, que no 7 de setembro vão virar de costas quando a tropa desfilar, etc. Eu só pergunto uma coisa: quem ganha com esse desgaste da única instituição, talvez, que ainda seja um freio para o projeto do PT? Porque eu digo talvez... Está aí o erro da sua premissa. Tá aí a sua pergunta está viciada nessa premissa. O Exército hoje não é mais uma instituição que seja um freio. Não é mais. Ele na sua opinião, não. Mas sabe na opinião de quem ele é um freio? Na opinião do Lula. Na opinião do José Dirceu. Sabe por quê? Porque quantos segundos o Lula demorou para trocar o comando quando ele ficou insatisfeito? Você acha que se o Lula ele confiasse nas Forças Armadas... Pergunta ao Alexandre de Moraes se as Forças Armadas foram um freio para ele em algum momento. Pergunta ao Alexandre de Moraes. Pois é, mas eu te pergunto. Aí você já tocou no outro ponto. Alexandre de Moraes. A população está virando as costas. Alexandre de Moraes está no mesmo barco que o Lula? Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.